Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Pois bem, vamos ter nossa aula de adição de números inteiros, tá? Essa aula, ela é bem simples, é aquela aula que nós iremos fazer o jogo de sinal, tá bom? Então vamos lá, dar continuidade. Vamos aqui o primeiro exemplo. Vamos analisar as seguintes situações, tá bom? Então, o primeiro exemplo diz o seguinte: ao disputar um torneio de handebol, a equipe da escola do bairro obteve 4 pontos. Obteve 4 pontos no primeiro turno e 5 pontos no segundo turno. Quantos pontos a equipe obteve ao todo nesse torneio? Tá? Então, aqui nós iremos fazer o quê? Nessa situação, devemos calcular 4, que foi 4 pontos no primeiro turno, e mais 5, que foi 5 pontos no segundo turno. Pois bem, a partir do ponto associado ao zero, fazemos um deslocamento de 4 unidades no sentido positivo. Eu vou explicar isso bem aqui direitinho, aqui já na reta, você vai ter um entendimento. A priori, vocês leem aqui a questão e vocês ficam um pouco confundidos, mas já vocês vão entender. Então, a partir do ponto associado ao zero, que é da reta, né? A reta parte do zero, fazemos um deslocamento de 4 unidades no sentido positivo. Por quê? Porque eles fizeram 4 pontos. A partir do ponto associado ao 4, do zero até chegar ao 4, fazemos um novo deslocamento de 5 unidades no sentido positivo. Por quê? Olha como é que fica. Olha como é que fica. Nós temos uma reta, né? E ela parte do zero. A direita são números positivos, a esquerda do zero são números negativos, como você já sabe. Então, a equipe, ele partiu do zero, fez 4 pontos no primeiro turno. Então, depois, no segundo turno, ele fez mais 5 pontos. Ou seja, mais com mais. Sinais iguais, você vai somar e vai repetir o sinal, certo? Então, 4 mais 5, 9. Então, do 0 até o 9, olha o tanto que ele pulou, tá? Que ele conseguiu 9 pontos. Então, para ser distribuído na reta, tem que fazer desta forma, ok? Vamos aqui só 4 pontos no primeiro turno e 5 pontos no segundo turno, ok? Então, jogado na seta, na reta, temos isso. Sempre a reta, vocês sabem que a reta parte do ponto zero. À direita são números positivos e à esquerda são números negativos. 4 positivo mais 5 positivo dá 9 positivo, ok? O deslocamento total foi de 9 unidades no sentido positivo, ó. Então, mais 4 mais 5 é igual a 9. Mais com mais, soma os valores e repete o sinal. Ou seja, sinais iguais, soma e conserva o sinal, ok? Vamos aqui para o segundo. Neste mesmo torneio, a equipe da escola fundamental perdeu 2 pontos no primeiro turno, né? E 4 pontos no segundo turno. Então, já perdeu. O exemplo anterior, a equipe, ela obteve, então ela conseguiu. Se eu conseguir, então é positivo, certo? Se eu perdi, então é negativo. Eu perdi 2 no primeiro turno e perdi 4 no segundo turno. Então quer dizer o quê? Se eu perdi, então é menos, tá bom? Então, quantos pontos a equipe perdeu ao todo nesse torneio? Vamos calcular, ó. Menos eu perdi 2 pontos, menos 2 pontos, mais menos 4 pontos que eu perdi, ok? A partir do ponto associado do zero, como eu expliquei na reta, fazemos um deslocamento de 2 unidades no sentido negativo. Vai ser o inverso. Aqui na questão foi 4 positivo. Então, o que vai acontecer? Eu vou deslocar para a parte positiva, porque meus valores foram
positivos, ok? Já nessa parte nós temos números negativos, então nós iremos deslocar as 2 unidades por sentido negativo, que é o lado esquerdo do zero. A partir do ponto associado do menos 2, fazemos um novo deslocamento de 4 unidades no sentido negativo. Olha como é que se é. Aqui dá para ser um entendimento maior na reta. Ó, partindo do ponto zero, à direita são positivos e à esquerda são negativos. Aqui ele está falando que a primeira equipe ele perdeu 2 pontos. Então, se eu perdi, eu tenho que me deslocar para o lado negativo, ó, menos 2. Depois perdeu mais 4. Então, se eu perdi também, são negativos. Então, ao todo, essa equipe fez o quê? Como se fala, sinais iguais, você vai somar os resultados e conservar o sinal. Então, se eu tenho sinais iguais menos com menos, vai dar mais. Então, eu vou somar os valores. 2 mais 4, 6. E como são sinais iguais, eu vou apenas repetir o sinal. Então, essa equipe perdeu ao todo 6 pontinhos, ok? Mais sinais iguais, soma os valores e conserva o sinal. Ou seja, mais com mais, eu vou somar os valores e repetir o sinal de mais. Ok? Menos com menos, eu vou somar os valores e vou repetir o sinal de menos. Compreendido, meus amores? Vamos lá. Então, temos o seguinte. Quando associamos números inteiros com o mesmo sinal, a soma é obtida adicionar seus módulos e manter um sinal. É como eu acabei de explicar para vocês. Sinais iguais, eu vou repetir e vou somar os valores. Ok? Pois bem, olha a outra aqui. Quando adicionamos 2 números inteiros de sinais diferentes, a soma é obtida efetuando-se a diferença. O que é diferença? Subtração deles, né? Entre seus módulos e mantendo o sinal de número que está mais distante da origem. O que é mais distante da origem? Mais longe do zero, ok? Ou seja, o número maior. Neste exemplo, já é o seguinte, já são sinais diferentes. Quando os sinais são diferentes, eu vou o quê? Subtrair, ó, obter a diferença. Então, 20 menos 16, a resposta é 4 positivo. Por que é 4 positivo? Qual o número maior? É o 16 ou é o 20? O 20. O 20 está positivo ou negativo? Positivo. Então, ele vai ficar o sinal dele aqui. Que está dizendo, quando os sinais são diferentes, você vai subtrair, vai diminuir os valores e conservar o sinal do número maior. Ou seja, o número maior é 20, ele é positivo. E 20 menos 16, ele é 4. Ok? Vamos lá. Aqui é só o jogo de sinal, como se fosse 20 primeiro e o 16 por último. Tá certo? Então, aqui é só isso, o jogo de sinal. Sinais iguais, soma e repete o sinal. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do número maior. Eu acredito que vocês estão lembrados desse conteúdo. Vamos lá agora para uma parte bem importante dessa nossa aula, que são as propriedades da adição. São 4 propriedades, tá? Vamos começar a trabalhar a primeira propriedade. A primeira propriedade, ela vai fazer ela vai explanar, falar bem, com mais detalhes, o que eu acabei de falar anteriormente, tá bom? Então, vamos aqui, ó. A soma de 2 números inteiros é sempre um número inteiro. O que é um número inteiro? É um número positivo ou um número negativo. Então, sempre somando eles, vai dar um número inteiro. Ou seja, ó, mais 3 mais 5 é igual. Sinais iguais, eu vou somar os valores. 3 mais 5, 8. Mesmos e apenas conservar o sinal. E o 8 positivo pertence, esse ED pertence, esse ZD é o número que representa os números inteiros. Dizemos que 8 positivo pertence ao conjunto dos números inteiros. Ok? Outro exemplo, menos 7
mais menos 3. Como eu falei no exemplo anterior, sinais iguais, eu vou somar os valores 7 mais 3, 10 e repetir o sinal. E o menos 10 também pertence aos números inteiros, porque números inteiros são positivos e negativos. Mais 11 mais menos 8. Sinais diferentes. O que eu falei? Subtrai. 11 menos 8, 3. E vou conservar o sinal do número maior. Quem é o maior? É 11 ou 8? 11. Está positivo? Então, o número vai ser positivo. Ok? Aí, aqui nós temos mais 7, mais menos 13. Sinais diferentes, eu vou subtrair 13 menos 7, 6. E conservar o sinal do número maior, que nesse caso é o 13, que o sinal dele é negativo, então vai ficar menos 6. E menos 6 pertence ao conjunto dos números naturais, que é representado pela letra Z. Então, essa é a primeira propriedade, ok? Vamos lá para a segunda propriedade. Essa segunda propriedade é bem parecida com aquela de adição, com a propriedade de adição, tá? De números naturais. A ordem das parcelas em uma adição não altera a soma. Olha aqui, ó. Tem um número positivo, mais 11, mais menos 9. E tem o menos 9, mais 11. Então, essa daqui não vai alterar em nada. Por quê? Sinais diferentes, eu vou diminuir 11 menos 9, 2. Vai ficar positivo porque o número maior é positivo. E se eu colocar o inverso, menos 9 mais 11, também vai dar o mesmo resultado. Porque eu só modifiquei, ó. Coloquei o primeiro no último e o último no primeiro. Então, dessa forma, essa propriedade é chamada comutativa. Que a ordem das parcelas não vão alterar a soma. Então, pode ser a primeira na última, a última na primeira. O resultado sempre vai ser o mesmo. E isso chama-se propriedade comutativa. A terceira propriedade é associando-se as parcelas de maneiras diferentes, obter a mesma soma, tá? Aqui é associativa. Só que nós fazemos o seguinte, nós iremos fazer de 2, ó, menos 8 mais menos 2, mais 7. Então, eu posso resolver esses dois primeiros, menos com menos é mais, somos os valores e conservo o sinal. Então, menos com menos é mais, 8 mais 2, 10, e vou conservar o sinal, certo? Mas, repito o que sobrou. O que sobrou? Mais 7. Então, eu vou resolver menos com mais, menos. Sinais diferentes, soma e conserva o sinal do número maior. Então, eu diminuo, 10 menos 7, 3, e conservo o sinal do 10, que é negativo, porque ele é maior que 7. E aqui, a segunda opção, eu posso deixar o 8, repetir o 8 e resolver essas duas aqui, ó. Menos com mais dá menos. 7, sinais diferentes, diminui e conserva o sinal do número maior. 7 menos 2, 5. 7 é positivo, é maior, então o 5 também vai ser positivo. Aí eu vou e resolvo os dois. É tipo uma expressão, tá? Então, menos sinais diferentes, diminui e conserva o sinal do número maior. Então, 8 menos 5, 3. E o número maior é negativo, que é o 8, então vai ser negativo. Então, essa associação, eu resolvo primeiro os dois primeiros, ou resolvo os dois últimos, essa é chamada de associação, porque você está associando valores, ó. Pode ser esses dois, então, ou pode ser os dois últimos, os dois primeiros ou os dois últimos. É chamado de propriedade associativa. E a outra propriedade, a última propriedade dessa adição de números inteiros, o número 0 é o elemento neutro da adição de números inteiros. Números inteiros é representado pela letra Z. Então, como vocês sabem, qualquer número somado ou subtraído a zero vai ser o mesmo número, tá? Então, não vai modificar em nada. Então, se eu tenho 8 positivo mais 0, a resposta vai ser o 8 positivo. Se eu tenho menos 7 mais 0 ou menos 0, não existe. Então, vai ser a mesma resposta. Então, porque não vai fazer a diferença nenhuma, tá bom? Então, essa propriedade da existência do elemento neutro é chamada propriedade elemento neutro.
Bom, meus amores, bom estudo. Espero que vocês tenham compreendido. Se não conseguir, vejam novamente o vídeo. E Deus abençoe a todos. E até a próxima aula.